Olá, graça e paz, família, auxílio ao Mestre. Estamos de volta no programa Auxílio ao Mestre e hoje estaremos estudando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E a lição de hoje é a lição de número 11. A mordomia das obras de misericórdia. Nessa lição de hoje, nós vamos aprender que os atos de misericórdia, ou as boas obras, ou os frutos característicos próprios daqueles que servem ao Senhor, eles fazem parte da caminhada cristã, porque a fé sem obras, ela é morta. E Tiago afirma que a fé sem obras, meu irmão, ela não tem validade nenhuma. Mas, por outro lado, as obras não conduzem o homem à salvação. Então, vamos estudar o que Paulo fala a respeito, acerca da salvação, que ela é pela fé e não pelas obras. E Tiago afirma que a fé, quem realmente é salvo, produz obras de misericórdia. Vamos analisar isso na lição de hoje. Significado de misericórdia. Nesse primeiro tópico, nós vamos nos deter a falar ou expressar para os irmãos o significado da palavra misericórdia. Nós ouvimos muito esta palavra, tanto dentro do segmento cristão, dentro de várias religiões, até mesmo dentro no que diz respeito às questões jurídicas. Nós vamos ver o que esta palavra representa, a etimologia desta palavra, que vai abrir um pouco as nossas mentes para nos preparar para o entendimento maior desse estudo. Definição. Trata-se de uma palavra resultante de outras três do latim: miseris, cor e dare, as quais juntas dão sentido de oferecer o coração àqueles que foram vitimados pela miséria. Também compreendes que é por um miserável ou desfavorecido em seu próprio coração, apesar deste não o merecer ou reconhecê-lo. Então, a palavra misericórdia, muito dita no nosso segmento evangélico cristão, nós observamos que é uma palavra de origem do latim, que é o somatório de três palavras, do latim miseris, cor e dare, ou seja, misericórdia. Então, destas palavras, o sentido mais aproximado é você oferecer o seu coração, ou seja, você se compadecer daqueles que foram vitimados pela miséria. Este é o sentido, é você colocar no seu coração alguém que foi vitimado pela miséria, por uma tragédia, por um caos, por um momento de adversidade. Também nós podemos compreender pela palavra misericórdia que ela é como se você estivesse colocando um miserável no seu coração, ou seja, mísero e córdia. Então, mísero é a situação miserável da pessoa, córdia seria o coração. Então, você seria colocar um miserável no seu coração, ou um desfavorecido, alguém que está atravessando um momento difícil, passível de compaixão e misericórdia. Apesar, ou mesmo apesar desta pessoa, ela não merecer ou reconhecer o seu ato de misericórdia e
compaixão para com ele. Está claro aqui então a palavra misericórdia? Eu acho que aqui todo mundo já tirou de letra. Vamos prosseguir. Misericordioso. Há uma diferença entre ser misericordioso e usar de misericórdia. Qualquer pessoa pode, em dado momento, realizar um ato de misericórdia e não ser uma pessoa misericordiosa. Ser uma pessoa misericordiosa envolve o caráter e a postura que esta assume ante as pessoas à sua volta. Ser misericordioso é uma escolha pessoal e não um sentimento, que ora vem e ora vai. Então nós precisamos definir agora o que é misericordioso. Eu acho por bem nós distinguirmos o que é misericórdia do que é ser misericordioso. Misericórdia se refere ao fato. Misericordioso se refere à condição. Alguém, qualquer pessoa, em dado momento, ela pode realizar um ato de misericórdia sem necessariamente ela ser uma pessoa misericordiosa. Ela não ter esse atributo. Ela pode realizar um ato de misericórdia e ainda assim não ser misericordioso. Mas o que é ser, então, uma pessoa misericordioso? Isto aí envolve o caráter e a postura que a pessoa assume ante as pessoas à sua volta, ou seja, é um estilo de vida, é característico, está impregnado no caráter da pessoa. Ser misericordioso, irmãos, é uma escolha pessoal e não sentimento, que ora vem e que ora vai. Eu conheço pessoas que tem hora que ele age com misericórdia. Olha o caso de Faraó. Liberta o povo, deixa o povo ir. Daí a pouco ele endurecia o coração, fechava o coração. Não, agora pode ir o povo. No meio de muita pressão, ele acabava cedendo. Daí a pouco, lá vinha ele endurecendo o coração. Então, não confunda atos de misericórdia com uma vida de misericórdia. Muitas pessoas têm dificuldade de compreender isso. Até as pessoas más, até as pessoas descrentes, elas podem realizar atos de misericórdia. Agora, ser misericordioso envolve a postura de vida que a pessoa assume ante as pessoas mais próximas a ela, que fazem parte do seu círculo de relações sociais. Então, é a postura como ela se coloca diante dessas pessoas. Se ela será uma pessoa misericordiosa, sempre disposta a socorrer, ajudar, abençoar, perdoar, ou se ela será aquela pessoa rancorosa, egoísta, egocêntrica, aquela pessoa que vive em função de si mesma, em que em dado momento, por um sentimento de compaixão, de que vai e volta, ele pode realizar um ato de misericórdia e ainda assim não ser uma pessoa misericordiosa. A mordomia da misericórdia cristã. Nesse tópico de número 2, nós vamos analisar algumas características da misericórdia cristã, como ela pode ser exercida, como ela pode ser praticada. E aqui o comentarista ele traz alguns referenciais, mas não se limita somente isso aqui. Há muito mais a ser explorado dentro desse tema. E é sobre isso que eu quero estudar com você. Obras de misericórdia na prática. O espírito de religiosidade tende a tornar as pessoas legalistas, teóricas quanto à fé e indiferentes quanto à dor alheia. Jesus se deparou com um doutor da lei, interessado em debates teológicos e cheio de si. Ao perceber que esse era apenas mais um teórico da fé,
Jesus propôs-lhe uma parábola, desafiando a sair do campo da teoria e partir para a prática da fé genuína. A verdadeira fé não é fruto de debates acalorados, mas a expressão do calor humano. Então, nesse tópico, nós podemos destacar que há o espírito de religiosidade. Veja só, uma coisa, irmãos, é você ser um homem de fé. Outra coisa é você ser uma pessoa religiosa. E esse espírito de religiosidade tende a tornar você e as demais pessoas meros legalistas, teóricos da fé e indiferentes quanto à dor alheia. Ou seja, é como se nós vivêssemos dentro de uma bolha, dentro de um ostracismo, isolados da sociedade. Então, Jesus, nos seus dias, ele se deparou com um doutor da lei que queria um debate teológico com Jesus. E Jesus, percebendo que ele era um teórico da fé e cheio de si, ele propõe para ele uma parábola, a parábola do bom samaritano. Por que Jesus propôs para ele aquela parábola? Porque aquele homem conhecia muito a lei. Ele dava aula, talvez ele fosse professor de teologia, talvez ele fosse PhD em divindade. Porém, todo o conhecimento que ele tinha era apenas teórico, se fosse traduzir para os nossos dias, apenas acadêmico. Ele não conhecia a prática da fé, que é o amor expresso através de atos de misericórdia, compaixão para com o próximo. E o próximo, ele não se limita ou restringe a ser alguém do meu círculo de relações sociais, alguém da minha igreja, alguém do meu convívio. O meu próximo pode ser alguém que eu não conheço, ou pode ser até mesmo alguém que me odeia, que deseja o meu mal. Nós não comungamos das mesmas ideias e dos mesmos valores. Então, meu querido, Jesus chama aquele homem, desafia aquele homem a sair do campo da teoria e entrar para o campo da fé genuína. Por quê? A verdadeira fé em Cristo Jesus, meu amado, ela não é fruto de debates acalorados, debates teológicos, a doutrina da salvação, soteriologia, a martiologia, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina de Deus, a doutrina da Bíblia, pessoas que são experts em doutrina. Elas são acaloradas para defender o seu posicionamento, sua visão teológica, porém, elas não expressam o mesmo fervor e o mesmo calor quando diz respeito a socorrer, a ajudar, a abençoar as pessoas. Então, a fé genuína, ela se expressa através do calor humano. Eu quero deixar aqui um texto para a sua meditação. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Atos capítulo 3, versículos 7 e 8. Observa aqui o calor humano. Pedro e João, entrando no templo, se depara com um rapaz que estava assentado a mendigar. E naquele instante, ele pede a Pedro e João esmola. Pedro vira para ele: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Ele não ficou só no campo da palavra, meu irmão. Ele estendeu a mão, e a Bíblia fala de tomando pela mão. Ele coloca a mão no homem sujo, mendigo, com certeza, com odores, com a mão suja, e ele transmite calor humano. Ele pega na mão do homem
e segura, e ele coloca-se de pé, e ele levantou, e logo seus artelhos se firmaram. Então, meu querido, a fé, ela não é para ser discutida, debatida. É verdade que nós precisamos ter o nosso compêndio teológico, os nossos valores, as nossas crenças, a nossa teologia. É importante que conheçamos a Bíblia, mas precisamos sair do campo da teoria e entrar para o campo da prática, expressando às pessoas o calor humano. Aquele homem estava à porta do templo. Ele não podia entrar no templo por força das circunstâncias. Ele era escravo de uma doença que impedia-o de andar. Mas o calor humano e a fé de Pedro, a unção de Deus na vida dele, fez com que esse homem saltasse, colocasse-se de pé, andasse e entrasse no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Ou seja, o homem virou crente, deixou de ser mendigo e passou a ser crente em Jesus Cristo. Esse é o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. É bom conhecer Bíblia, é bom conhecer teologia. Melhor ainda é transmitir o calor humano e demonstrar atos de compaixão e misericórdia para com o próximo. Somos criados para as boas obras. O homem foi criado por Deus para amar e ser amado, praticar atos de justiça e viver em retidão diante dos homens e diante dele. A queda no jardim do Éden revelou que o homem era capaz de amar e odiar, matar e se doar a alguém. Caim e Abel tipificam a síntese da história humana. Ambos receberam as mesmas oportunidades, a mesma educação, o mesmo amor dos pais, o senso de certo e errado. Porém, cada um fez as próprias escolhas. Meu querido, nós fomos criados por Deus para as boas obras. Isto é um fato. Deus criou o homem com a capacidade de amar, de ser amado, de se doar, de ser altruísta. Então, Deus criou o homem perfeito. A queda do homem lá no jardim do Éden revelou que esse homem também agora era capaz de tanto amar como odiar, matar e se doar a alguém. Então, a queda no jardim do Éden revelou uma outra faceta do homem. Até então, eles aprenderam somente a amar, se doar e abençoar e fazer obras de justiças, tanto diante dos homens como diante de Deus. Mas após a queda, este homem agora ele teve que escolher, tinha a capacidade de escolher entre amar ou odiar, matar ou se doar a alguém. E a história de Caim e Abel, faço aqui a colocação, nós podemos trazer aqui que ela é uma síntese da história humana. As pessoas fazem escolhas, as pessoas têm o mesmo princípio de igualdade perante os olhos de Deus. Porque, olha, observa o episódio de Caim e Abel. Ambos receberam as mesmas oportunidades. Deus deu para eles as mesmas oportunidades, a mesma educação. Adão e Eva. Não há relato bíblico que Adão ou Eva tenham amado um em detrimento do outro. Receberam a mesma base, a mesma educação, o mesmo amor dos pais, o senso de certo e errado que foram transmitidos por Adão e Eva. Porém, cada um fez as próprias escolhas. Caim decidiu, apesar de Deus adverti-lo, ele decidiu ser um homicida. Ele decidiu tirar a vida do seu irmão. Por outro lado, Abel, ele decidiu, propôs no seu coração fazer obras de justiça, servir a Deus,
agradar a Deus, ser um adorador verdadeiro. Esta é a síntese da história humana. As pessoas, elas fazem escolhas, são livres para fazer o bem ou fazer o mal, para aceitarem a Jesus ou rejeitarem a Jesus, para crerem em Deus ou rejeitarem a Deus. Então, meu irmão, o mesmo princípio, porém, os resultados foram diferentes. O problema estava em Deus? Não. O problema foi que cada um fez a sua escolha, chama-se livre-arbítrio. Cada um fez as próprias escolhas. E cada escolha que fazemos nesta vida, meu irmão, ela vai repercutir no futuro e pode repercutir também na eternidade. Na área das necessidades humanas. Um velho adágio popular já dizia: fazer o bem sem olhar a quem. O reino de Deus não se restringe aos domínios internos da igreja ou à sua membresia. O mundo e as pessoas fora da igreja devem ser alvo da demonstração do amor de Deus por intermédio de todos que professam a fé no seu Filho Jesus. Todo salvo em Cristo, que foi gerado pela palavra e sensível ao Espírito Santo, estará apto a socorrer as pessoas no que tange às suas necessidades de ordem material. Falando de necessidades humanas, um antigo adágio popular que eu aprendi com os meus pais, na época lá dos antigos, que nós devemos fazer o bem sem olhar a quem. Muitas vezes nós temos uma visão distorcida do que é o reino de Deus. Nós achamos que o reino de Deus se restringe, se limita à igreja, aos domínios da igreja ou os membros ali da igreja. Nós amamos aqueles que nos amam, nós fazemos o bem para aqueles que nos fazem o bem. Então, o reino de Deus, ele é muito mais do que os domínios da igreja, do que os membros da igreja. O reino de Deus, meu irmão, ele é o mundo. Deus deseja alcançar o mundo e fazê-los compreender a mensagem da salvação, a visão e a compreensão do reino de Deus. O reino de Deus, ele está em plena expansão. A igreja, ela precisa cumprir com a sua missão. Então, observe que o descrente, o pecador e o ímpio, eles precisam experimentar, ser alvo da demonstração do amor de Deus por intermédio daqueles que professam a fé no seu Filho Jesus. Então, o pecador que está lá fora, ele precisa experimentar esse amor. Ele precisa provar do amor de Deus através da minha vida, através da sua vida. Todo salvo em Cristo, que foi gerado pela palavra e sensível ao Espírito Santo, estará apto para socorrer as pessoas no que diz respeito às suas necessidades de ordem material. E quem diz que nós devemos socorrer o descrente, o ímpio, somente pregando o Evangelho? Ah, meu irmão, vou orar por você, Deus vai te abençoar, mas se está ao seu alcance levar para ele uma cesta básica, pagar uma conta de água, uma conta de luz, pagar uma consulta, socorrê-lo, estender a mão, isto aí é o reino de Deus, tá bom, meu irmão? Isto aí é a expressão do reino de Deus para com a vida do descrente. Ele se sentirá amado e, com certeza, com o agir de Deus, ele será quebrantado e poderá aceitar o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Então, nós precisamos socorrer as pessoas nas suas necessidades materiais. Na área das necessidades espirituais, há pessoas que, por razões diversas, vivem na prática do pecado.
Estas, por sua vez, não conseguem se libertar ou tampouco enxergar a miséria espiritual na qual estão inseridas. Não compete ao salvo em Cristo assumir o papel de juiz implacável. Este deve orar, pregar e testemunhar a transformação que Deus realizou e continua a realizar em sua vida. Nós devemos socorrer também as pessoas no que diz as questões espirituais. Isto aí também faz parte das obras de misericórdia. Por quê, meu querido? Há pessoas que, por diversas razões, ela foi ensinada daquela forma, ela foi criada dentro daqueles princípios, daqueles valores, ela foi criada talvez sem a presença do pai, sem a presença da mãe, ela foi abusada sexualmente na infância, ela foi violentada, ela já experimentou as drogas quando ainda criança. Então, há pessoas que estão escravas do pecado. E o que é pior, que muitas vezes estas pessoas não conseguem se libertar ou tampouco enxergar a miséria espiritual na qual elas estão inseridas. Então, aí é a hora da igreja, o salvo em Cristo, agir com misericórdia, se compadecer do pecador, daquele que está lá envolvido no pecado, daquele que tem prazer no pecado. Não é papel da igreja ou do salvo em Cristo assumir o papel de juiz implacável, condenando as pessoas, sentenciando, porque ele tem uma preferência sexual diferente da nossa, porque ele tem um comportamento diferente do nosso, porque ele tem valores e princípios diferentes dos nossos. Nós devemos assumir o papel de orar, pregar e testemunhar para estas pessoas a transformação que Deus realizou e continua a realizar em nossas vidas, meu irmão. Porque nós não podemos assumir para essas pessoas a postura de santarrão, aquela imagem de pessoas perfeitas, de pessoas idôneas. Nós devemos testemunhar para elas que a graça, a misericórdia de Deus nos alcançou, nos transformou. E hoje nós somos, meu irmão, o que somos pela graça, pela bondade e pela misericórdia de Deus. Que ainda estamos no processo de transformação. Deus não somente me transformou, me tirando lá do pecado, mas Ele continua a transformar, moldar o meu caráter, as minhas tendências, as minhas inclinações. Então, a palavra que eu tenho que trazer para o descrente, o pecador, o ímpio, aquele que está perdido nas trevas, não é de julgá-lo, sentenciá-lo e condená-lo ao inferno. Ah, você vai para o inferno. Quando nós vemos imagens de carnaval ou pessoas com práticas homoafetivas, a tendência natural, muitas vezes, é sentenciar, é condenar essa pessoa, seja aquele que matou, que estuprou, que cometeu atos de pedofilia. Poderemos falar inúmeras práticas pecaminosas abomináveis. Nós não devemos assumir a postura de juízes, meu irmão, mas devemos orar, interceder, pregar e testemunhar para estas pessoas que nós também já estivemos nestas fileiras, que nós não conseguimos ser libertos de nós mesmos, mas a graça de Deus revelada em Cristo Jesus mudou as nossas vidas. Na área da evangelização e das missões. O ministério de evangelização e missões começa com as pessoas mais próximas a nós, pois são estas as primeiras a serem impactadas pelo poder de Deus que transforma o homem de dentro para fora. Jesus ordenou que o jovem gadareno fosse até aos seus mais próximos e testemunhasse a todos como Deus teve misericórdia dele e quão grandes coisas lhe fizera.
Obedecendo a Jesus, o ex-possesso de demônios pregou em 10 cidades próximas. Quando nós falamos de evangelização e das missões, nós vem à mente aquelas pessoas que atravessam os continentes, que vão pregar em outra cultura, em outros povos. Mas eu quero lembrar os irmãos que a evangelização e a missão que Deus nos outorgou, nos confiou, ela começa primeiro em Jerusalém. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, primeiro, Jerusalém. Então, o ministério de evangelização e de missões, ele começa o seu exercício nas pessoas que estão mais próximas a nós, pois são justamente estas pessoas que serão impactadas pelo poder de Deus que transforma o homem de dentro para fora. Isso faz me lembrar da minha experiência de salvação. Eu gostava de forró, carnaval, trio elétrico, dança de salão, Beto Barbosa, eu gostava de festas, noitadas, e quando o Senhor me alcançou, a minha mãe, ela foi impactada pela transformação, pela mudança que Deus realizou na minha vida de dentro primeiro para fora. A minha família hoje, para a glória de Deus, a minha mãe serve ao Senhor. Então, a evangelização e missão começa primeiro com aqueles que estão mais próximos, porque você convencer os que estão mais distantes é mais fácil do que você convencer aqueles que estão mais próximos de você. O lugar mais difícil da gente testemunhar de Deus é dentro de casa. É aqueles que estão mais próximos de nós, porque nós podemos usar uma boa oratória, o dom da palavra para persuadir as pessoas quanto à mensagem do Evangelho. Mas os de casa, nós não pregamos, nós testemunhamos e vivemos, tá bom, meu querido? E ali ele sabe realmente se somos ou não somos homens de Deus ou mulheres de Deus. Então, observa que aquele jovem gadareno que Jesus expulsara dele uma legião de demônios que entraram nos porcos, ele pediu para Jesus, deixe-me ir com você, deixe eu ir com o Senhor. Jesus proibiu, disse para ele, não, vá até aos seus e diga para eles, como Deus teve misericórdia de ti e quão grandes coisas Ele fez por ti. Então, o que Jesus fez? Estabeleceu ali um missionário, estabeleceu ali um portador da mensagem do Evangelho. Ele pregou primeiro para a sua família, ele pregou para os seus pais, para os seus familiares, todos testemunharam, era visível a mudança, a transformação. Ele era agressivo, ele era violento, ele era hostil, ele era irracional, ele era impossível o convívio com ele. Mas quando Jesus mudou a sua vida, todos agora foram impactados e tiveram que reconhecer que algo sobrenatural acontecera na vida daquele rapaz. Então, meu querido, ele prega para a sua família e prega em outras 10 cidades. Todos conheciam a sua fama. A sua fama era de o terror da cidade, o perigo da cidade, que causava terror na cidade. Mas agora ele era o pregador das boas novas. Meu irmão, que Deus nos dê a graça de sermos pregadores. A obra de evangelização e missões, de fato, ela precisa expandir. Mas eu penso que nós precisamos rever os nossos conceitos e valores no que tange à obra de missões, porque gastamos dinheiro com muitas coisas, como diz o comentarista, e não priorizamos missões. Que Deus venha abrir a visão da igreja brasileira. Os Estados Unidos, ele é uma superpotência,
não é um país perfeito. Tem as suas desigualdades e tem coisas que Deus não se agrada, como tem no Brasil. Mas é o país que mais investe em missões no mundo. A Coreia é um dos países, a Coreia do Sul, é um dos países que mais investe em missões. Então, meu querido, investir em missões é algo que traz prosperidade verdadeira. Não estou falando somente prosperidade financeira, eu estou falando prosperidade dentro da concepção bíblica. Paz, saúde, harmonia, família, casamento e relacionamentos saudáveis, progressos e avanços. Os Estados Unidos e a Coreia são países que investem muitos recursos em missões. Não estou me referindo ao governo, estou me referindo às instituições, às igrejas americanas e às igrejas coreanas. Está na hora da igreja brasileira entender e compreender o que é missão e os resultados advindos da missão. A falta de misericórdia pelos pecadores. Deus usou 4 leprosos podres para pregar a salvação a uma cidade que estava à beira da morte. Jamais devemos nos esquecer de onde Deus nos tirou, o que éramos e para onde estávamos indo. Pregar as boas novas do Evangelho é um privilégio e também uma responsabilidade da qual não podemos fugir. Os leprosos foram motivados pelo senso de juízo divino que poderia vir sobre eles. Pregar é uma missão e não uma opção. Pense nisso. Meu amado, nesse ponto eu acho fascinante a falta de misericórdia pelos pecadores. Nós vivemos a era da igreja fechada dentro de 4 paredes. A igreja com congressos, com simpósios, com festividades, festividade do círculo de oração, festividade da mocidade, festividade das crianças, festividade do coral, festividade... Irmão, nós somos a instituição que mais faz festa no Brasil. Mas também, talvez, está faltando aquela festa lá no céu, da gente provocar aquela festa no céu. Então, eu destaco aqui que, em dado momento da história, Deus usou 4 leprosos podres, fedorentos, carniceiros, detestáveis, para pregar a salvação a uma cidade que estava à beira do colapso, do caos, à beira da morte, onde a mãe cozinhou um filho e comeu e assumiu o compromisso com a outra de comer o filho da outra no dia seguinte. Isso foi nos dias do profeta Eliseu. E nós devemos lembrar, jamais devemos nos esquecer, meu irmão, de onde Deus nos tirou, o que éramos e para onde estávamos indo. Meu amado, eu ainda sou leproso, eu sou miserável, eu sou um pecador. Lembra-te, pois, de onde caíste e volta à prática das primeiras obras. Meu irmão, nós não podemos nos contentar com a carteirinha de membro, com a carteirinha de pertencente a uma instituição ou uma denominação, de cantar no coral é bênção, cantar no círculo de oração é bênção, cantar no grupo de jovens é bênção, realizar congressos e simpósios é bênção, mas quando a igreja vive somente em função disso, meu irmão, ela não compreende a sua divina vocação, meu irmão, aí a coisa complica, porque pregar as boas novas do Evangelho é, antes de tudo, um privilégio que Deus confiou à igreja, tá bom, meu irmão? Deus confiou à igreja, nós, mas também é uma responsabilidade da qual nós não podemos fugir. Paulo dizia, ai de mim, se eu não pregar o Evangelho, porque pesava sobre os ombros dele a responsabilidade de pregar o Evangelho. E aqueles leprosos, eles foram motivados
a princípio não foi pelo amor, mas foi pelo senso de juízo divino, porque eles disseram, olha, esse dia é dia de anunciarmos boas novas. Nós aqui temos alimento com fartura, nós aqui temos riquezas grandiosas, nós aqui temos para dar, vender e jogar fora. E lá naquela cidade estão todos morrendo desesperados se nós nos calarmos. O outro mal pior poderá nos vir. Ou seja, eles estavam leprosos, já estavam sentenciados à morte, viviam isolados, estavam podres, mas eles compreenderam que aquilo que está ruim pode ficar pior ainda, meu irmão. Eles foram motivados por um senso de juízo divino, que o mal poderá vir sobre nós, se nós nos calarmos, se nós não falarmos da misericórdia, das grandes obras que Deus realizou, levar para Ele as boas novas. Então, meu irmão, pregar é, antes de tudo, uma missão e não uma opção. Tá bom, meu irmão? Nós devemos pregar o Evangelho. Lembra de onde Deus te tirou, a vida que você vivia nela e para onde você estava indo. Eu estava caminhando a largos passos para o inferno, mas Jesus entrou no meu caminho e mudou a minha história. Glórias ao nome do Senhor. Cuidados na prática das boas obras. É fato que o cristão deve exercer boas obras, obras de misericórdia. Agora, é preciso ter alguns cuidados relacionados a esta prática, porque se não for tomados os devidos cuidados, meu irmão, aquilo que é bem pode se tornar o mal. Como diz o adágio popular, da mesma raiz que se extrai o remédio, também se extrai o veneno. A diferença está na intenção e na dosagem. Então, nós vamos analisar nesse tópico de número 3 os cuidados que nós devemos ter relacionados à prática das boas obras. As boas obras devem glorificar a Deus. A modéstia, discrição e humildade devem ser as principais características do cristão. Certa ocasião, Jesus declarou: não há ninguém bom, senão Deus que está no céu. Ao fazermos coisas grandes ou pequenas na obra de Deus, devemos nutrir o sentimento de servos inúteis, pois fizemos tão somente o que nos fora ordenado pelo Senhor, e nada mais que isto. O orgulho e a soberba já foram a razão da queda de muitas pessoas. O diabo que o diga. Todas as obras que nós devemos fazer ou fazemos é para glorificar a Deus. Isso aí está na tríplice missão da igreja. A igreja tem uma tríplice missão. Uma dessas missões da igreja, uma das 3, é adoração a Deus. Tudo que é feito deve ser uma expressão de louvor, gratidão e adoração a Deus. Aí eu destaco que a modéstia, você não achar que você é mais do que você realmente é. Seja modesto. A descrição é aquela pessoa que não gosta de atrair os holofotes, ela é discreta. E a humildade devem ser as principais características do cristão. Jesus ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Numa ocasião, Jesus declarou que não há ninguém bom, senão que é Deus que está no céu. Então Jesus, quando chega aquele jovem rico e fala: bom mestre, Jesus chega para ele e fala: por que me chamas bom? Bom, só há um, que é Deus que está no céu. Então, o que nós entendemos com isso, irmão? Que nós devemos ter prudência, modéstia e humildade, porque nós não somos a última bolacha do pacote, irmão. Nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos imperfeitos. Não vamos usar de jactância
jactância, soberba, cantando vantagem, ou como uma galinha que bota o ovo, que sai cantarolando no quintal afora quando faz obras de misericórdia, meu irmão. A gente tem que ser prudente, discreto e humilde. Ao fazermos coisas grandes ou pequenas na obra de Deus, devemos nutrir o sentimento de servos inúteis, pois fizemos tão somente o que nos fora ordenado pelo Senhor e nada mais que isso. Meu querido, se tem uma coisa que Deus agrada, é de gente modesta, é de gente discreta, de gente humilde. Ele pode estar fazendo uma grande obra para Deus, pode estar realizando coisas, projetos maravilhosos. E quando vem alguém para encher a bola, quando vem alguém para colocar o eu dele, o ego dele lá em cima, ele fala: meu irmão, eu não sou nada mais do que um servo inútil. Jesus, ele ensina essa parábola. Eu sou apenas um servo inútil, porque eu só fiz aquilo que o meu Senhor ordenou e nada mais do que isso. Eu sou um servo inútil, eu só faço aquilo que me mandam e nada mais. Eu destaco que o orgulho e a soberba já foram a razão da queda de muitas pessoas. O diabo que o diga, não é verdade, irmão? Tem muito desviado dentro da igreja. Tem muito pastor desviado dentro da igreja. Tem muito conferencista internacional desviado, pregando a mensagem da salvação, e Jesus está salvando, mas ele mesmo não é salvo. Tem muitas pessoas realizando curas, sinais, prodígios e maravilhas no nome de Jesus, mas ele mesmo não é salvo. Ele vai ficar do lado de fora por causa da soberba, do orgulho, da vaidade, da jactância, porque Satanás, ele entrou por esse caminho. E a queda nem sempre ela é visível, porque às vezes uma árvore, quando ela está doente, você olhando para a folhagem, a plumagem dela, os galhos, ela parece estar perfeita, mas na raiz dela, ela está doente, ela está podre. É uma questão de tempo, ela vai cair. Meu irmão, que Deus tenha misericórdia da minha vida, Deus tenha misericórdia da sua vida. Sejamos discretos, modestos e humildes. Não vamos nos achar aí, meu irmão, a última bolacha do pacote, que estamos fazendo, que estamos bombando na obra de Deus, que ninguém prega como eu, ninguém prega como você, que nós somos os bambambam do evangelho, que nós detemos a oratória, nós persuadimos as pessoas e estamos realizando uma grande obra para Deus. Meu querido, nós somos servos inúteis, fazemos apenas aquilo que nos foi confiado pelo Senhor e nada mais do que isso. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usurpou fazer uso dos atributos da divindade. Antes, a si mesmo se humilhou, se esvaziou, tomando a forma humana, e foi fiel até a morte. Que Deus nos dê a graça de sermos achados fiéis por Ele no dia do arrebatamento. Oh, aleluias, glórias, santo, 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 santo é o nome do Senhor. Que nós estejamos, amado, fiéis, humildes, modestos, diante de Deus, com descrição, porque quando a trombeta soar, eu quero ouvir o toque dessa trombeta. Eu quero olhar para o meu Senhor Jesus, beijar os seus pés e dizer para Ele que eu nada fiz, fui apenas um servo inútil, que não fez nem aquilo que Ele ordenou e ainda fez pela metade. Deveria ter feito com mais intensidade e com mais dedicação. Que haja em mim, em você, esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. As obras de misericórdia são obras de amor.
Amar quem nos ama e nos quer bem não nos torna pessoas especiais. Muitos descrentes fazem o mesmo. Amar quem nos deseja o mal ou nos odeia evidencia que de fato nascemos de novo e que o Espírito de Deus operou em nosso viver as virtudes do seu fruto. Saul, possesso de demônios, lançou a lança em Davi. Este, por sua vez, sob a ação do Espírito Santo, não devolveu a lança, tão somente se limitou a desviar dela. Então, meu querido, nesse subtópico aqui, eu destaco o seguinte, que amar quem ama a nós não nos torna pessoas especiais. Então, Jesus diz, olha, que as nossas obras devem superar em muito as obras dos descrentes, dos fariseus e dos saduceus. Porque amar quem ama a gente, amar quem nos faz bem, isso aí é fácil. Até o descrente faz isso. Agora, amar quem nos deseja o mal, ou até mesmo nos odeia, meu irmão, isto evidencia maturidade, espiritualidade e caráter cristão. Isto evidencia que, de fato, nascemos de novo e que o Espírito de Deus operou em nosso viver as virtudes do seu fruto, o fruto do Espírito Santo, paz, mansidão, bondade, benignidade, alegria. Meu irmão, nós poderíamos, domínio próprio, nós poderíamos falar das 9 virtudes do fruto do Espírito Santo, quando nós conseguimos amar as pessoas que nos odeiam, que querem o nosso mal, nós, meu irmão, nos tornamos de fato discípulos de Cristo e evidenciamos que, de fato, o Espírito de Deus está produzindo em nós o fruto que tem várias características, meu irmão. Nós precisamos amar não somente aqueles que nos amam, mas aqueles que nos odeiam. É fácil? Não, não é fácil. Eu consigo de mim mesmo? Não. Por experiência pessoal, eu afirmo que não. Mas, se estivermos sensíveis ao Espírito Santo, guiados pelo Senhor, nós conseguiremos fazer. Aí, se Cristo me fortalecer, eu posso amar o meu inimigo. Eu destaco que Saul, possesso de demônios, lançou a lança em Davi. E Davi, por sua vez, sobre a ação do Espírito Santo, não devolveu a lança. Ele tão somente se limitou a desviar dela. Meu irmão, sempre haverá pessoas que irão lançar lanças sobre as nossas vidas. Sempre haverá pessoas que vão nos odiar por diversas razões. O problema não está em nós. O problema é que a pessoa tem um coração maligno. O coração dela está em trevas. O coração dela é uma treva absoluta. Ela está possessa, oprimida por espíritos malignos. Saul, ele lança uma arma para matar Davi. Davi, cheio do Espírito, movido pelo Espírito, evidenciando o fruto do Espírito, ele só desvia e deixa a lança passar. Mas ele poderia ter pegado a lança e devolvido a lança em Saul. Seria legítima defesa. Mas Davi, meu irmão, ele tão somente se desviou e não devolveu a lança. Meu querido, que o Espírito Santo venha gerar em nossas vidas o fruto do Espírito, que é a expressão do caráter de Cristo nas nossas vidas. É muito bom os dons espirituais, mas de tão relevância e importância é o fruto do Espírito, meu querido. Nós precisamos do fruto do Espírito para evidenciarmos ao mundo, às pessoas, à sociedade, aqueles que nos desejam mal, o caráter de Cristo através dos nossos atos. Que eles vão nos lançar lanças, vão querer tirar as nossas vidas, vão maquinar o mal contra as nossas vidas, e isso é um fato.
Agora, o que eu não posso é usar das mesmas armas e atingir, querer revidar. Isso aí é mágoa, é ódio, é rancor. Este sentimento não procede de Deus. Obras de quem é salvo. A espiritualidade de alguém não é medida a partir das línguas estranhas que se possa falar ou quanto se possa profetizar. O que evidencia uma boa árvore é a capacidade que esta tem de dar bons frutos. As boas obras não conduzem o homem ao céu, mas com certeza o homem que vai morar no céu tem nas boas obras uma característica que lhe é muito peculiar. Ele foi enxertado na videira que é Cristo. Por esta razão, ele produzirá sempre bons frutos. Jesus, ele disse, permanecei em mim, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus estava querendo dizer nada que seja realmente proveitoso, nada que seja realmente bom, nada que seja realmente frutífero. Então, nós que somos salvos em Cristo, que estamos enxertados na videira, que é Cristo, nós somos enxertados ali, meu irmão, nós vamos produzir frutos bons, meu irmão. Então, a espiritualidade de alguém, ela não é medida a partir das línguas estranhas que ela fala ou quanto ela possa profetizar. Há pessoas que falam em línguas, sapateia, roda, entrega a profecia, mas eu não posso julgar que essa pessoa seja espiritual a partir desse estereótipo visível de manifestação, uma pseudo-manifestação espiritual. O que evidencia de fato uma árvore como uma árvore boa é a capacidade que essa árvore tem de dar bons frutos, meu irmão. E o que esses bons frutos é testemunho, obras de misericórdia, obras que glorifiquem o nome do Senhor. Meu irmão Mauro, mas então quer dizer que as boas obras, elas levam o homem que pratica boas obras é salvo? Aí eu teria que concordar com o postulado do Espiritismo, porque o Espiritismo pregou e ensina que as boas obras abrem as portas do céu para o homem, que ele deve praticar as boas obras. Eu destaco o seguinte, que as boas obras não conduzem o homem ao céu. O homem não é conduzido ao céu por causa das boas obras, porque Jesus diz, por que me chamas bons? Não tem ninguém bom, senão um que é Deus que está no céu. Nem quem faz bem, não é um justo sequer que faça o bem depois não peque. E todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então tem inúmero texto para refutar essa questão da salvação pelas obras. A salvação ela é pela fé. Então as boas obras não conduzem o homem ao céu, mas com certeza o homem que vai morar no céu tem nas boas obras uma característica que lhe é muito peculiar. Observa, quem nasceu de novo, quem vai morar no céu, é da característica dele realizar boas obras, porque ele está enxertado, ele está ligado na videira. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, ele vem de Deus, meu irmão. Deus, quando eu estou enxertado em Cristo, eu vou realizar boas obras, eu vou pregar, eu vou ajudar, eu vou socorrer, eu vou consolar, eu vou estender a mão, eu vou ser misericordioso, eu vou amar o meu inimigo, eu vou realizar obras, porque eu estou enxertado na oliveira. E se eu estou enxertado na videira, me desculpe, eu vou dar boas obras, porque a força e o vigor não vêm de mim, eles vêm do Senhor. Nós fomos enxertados na videira que é Cristo, e é por esta razão que nós estamos aptos para produzir bons frutos, mas as obras não conduzem o homem ao céu. Mas o homem que vai morar no céu
é uma característica nata, porque ele está ligado em Cristo Jesus. Amém, meu amado? Ou seja, eu não faço boas obras para ser salvo. Eu faço as boas obras porque eu já sou salvo em Cristo e o Espírito de Deus habita em mim e eu estou ligado na videira que é Cristo. Glórias ao nome do Senhor. Chegamos ao término de mais uma lição. Eu espero que o Espírito de Deus possa completar ao seu coração aquilo que nós não pudemos em virtude da nossa limitação de conhecimento, espiritualidade e também de tempo. Tá bem, meu irmão? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e glorificamos pelo estudo da tua palavra. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a ti. Ensina-nos, ó Pai, a darmos frutos, bons frutos, ó Pai. Ensina-nos a amar o pecador. Ensina-nos a amar aqueles que têm valores diferentes dos nossos. Ensina a amar aqueles que têm preferências, ó Pai, diferentes das nossas. Ensina-nos a amar aqueles que nos odeiam, aqueles que nos perseguem, aqueles que desejam o nosso mal. Meu Deus, nós queremos estar ligados na videira. O Senhor disse na tua palavra, permanecei em mim, porque sem mim nada podeis fazer. E é verdade, Senhor. Se não estivermos ligados no Senhor, a mágoa, o ódio, o sentimento de revolta, de querer revidar, de responder à altura, irá dominar os nossos corações. Ensina-nos o caminho da humildade, de sermos discretos, modestos, ó Pai, porque nós somos servos inúteis, porque fazemos tão somente aquilo que o Senhor nos confiou e nos ordenou e nada mais que isso. Meu Deus, toma teu povo na tua mão, toma a tua igreja nas mãos do Senhor, opera, meu Deus, a salvação, opera, meu Deus, a transformação, levanta a tua igreja, meu Deus, para que possamos sair dentro das quatro paredes e expressar ao mundo, esta sociedade, o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia, que nós nos levantemos, ó Pai, como o Senhor fez com aquele jovem gadareno, possesso de demônio, terror da cidade, era impossível o convívio com ele, mas quando o Senhor entrou na vida dele, ele se tornou um pregador da mensagem, ele não se tornou um homem rico, próspero, ele não enriqueceu do Evangelho, mas ele enriqueceu o Evangelho do Senhor. Meu Deus, usa-nos nesta geração como instrumento de bênção, como canal de salvação, para que vidas se rendam aos pés do Senhor e o teu nome seja exaltado, glorificado e enaltecido. Prepara-nos, ó Pai, para o encontro com o Senhor por sobre as nuvens, porque dentro em breve as trombetas soarão e o nosso anseio, a nossa maior expectativa é encontrar com o Senhor por sobre as nuvens. Senhor, nós te oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente, no nome de Jesus. Fique na paz. Em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Em caso de arrebatamento, eu tenho uma certeza. Eu encontro com você por sobre as nuvens. Amém, meu amado? Fique na paz, Deus te abençoe, no nome de Jesus.